Nós vimos na última aula que é possível calcular o resíduo de uma função dado uma série de Loran. Bom, e quando a gente não quer calcular a série, ou não sabe a série, ou qualquer outra alternativa que a gente não tenha como obter ela naquele momento, como que a gente faz? Então, hoje a gente vai ver que existe uma forma de calcular esse resíduo sem utilizar a série de Loran. Então, mesmo a ideia do que é um resíduo sendo fundamentada na teoria de série de Loran, a gente consegue obter ele sem a própria série de Loran, tá? Então, existem dois casos possíveis para esse cálculo que a gente vai ver agora e fazer alguns exemplos. Então, no caso 1, nós temos duas formas de calcular, né? A primeira é se a gente tem z0 como um polo da função f. Então, se a ordem desse polo é 1, então a gente calcula o resíduo de f da seguinte forma. A gente vai calcular o resíduo de f no ponto z0, vai ser igual o limite de z tendendo a z0 de z menos z0, f de z. Tá? Então, se o z0 for um polo de ordem 1, a gente simplesmente calcula esse limite aí. Substitui o z0, substitui a função e calcula o limite. Então, o resultado do limite vai ser o resíduo de f no ponto z0. O segundo caso é quando a gente tem polos de ordem n maior do que 1. Tá? Então, se o n agora for 2, 3 ou mais do que isso, a gente já vai calcular o resíduo de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter até um limite para calcular com uma derivada que lembra um pouco a fórmula integral de Cauchy para a derivada. Então, o resíduo de f no ponto z0 vai ser 1 sobre n menos 1 fatorial vezes o limite de z tendendo a z0 da derivada enésima menos 1 em relação a z da função z menos z0 elevado a n vezes f de z. Então, a gente identificando qual é a ordem desse polo, a gente consegue calcular aí quem é o resíduo da função f dado esse ponto z0 aí, esse polo. Tá bom? Então, a gente calcula essa derivada, que ela tem a ordem baseada na ordem do polo, tá? E tem esse termo z menos z0 elevado a n, que está associado aí também à ordem. Então, se a gente tem uma função aqui, 1 sobre z menos 1 ao quadrado z menos 3, e a gente quer calcular a integral curvilínea de f de z dz sobre a curva gama, considerando gama como a curva módulo de z igual a 4, ou seja, gama é uma circunferência de centro em 0 e raio 4. Então, utilizando, né, a ideia de resíduo, a gente vai ter o seguinte. Essa função, primeiramente, né, a gente tem que identificar quem são os polos, né, as singularidades isoladas que ela tem. Então, no caso, a gente tem z0 igual a 1, né, porque vai zerar esse primeiro termo do denominador, e z1 igual a 3, que vai zerar o segundo termo do denominador. Tá? Então, vamos desenhar aqui essa curva módulo de z igual a 4 para a gente ver se esses pontos estão incluídos ali dentro da curva, né? Porque se o ponto estiver dentro da curva, então a gente precisa calcular o resíduo dele. Se ele não estiver dentro da curva, a gente não precisa, tá? Então, desenhando aqui uma circunferência de centro em 0 e raio 4, a gente pode observar que o ponto z0 igual a 1, ele está dentro da circunferência, assim como o ponto z0 igual a 3, que está aqui, ó. Então, esses dois pontos singulares estão dentro da curva gama, e isso quer dizer que a gente vai precisar calcular o resíduo deles dois. O primeiro, né, e mais simples aí de calcular, é o z1 igual a 3. Por quê? Porque como a gente tem um expoente 1 ali no z menos 3, isso quer dizer que a gente tem um polo de ordem 1, tá? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, o limite, né? Então, o resíduo da função f no ponto 3 vai ser igual ao limite de z menos z0, que é 3, de z tendendo a 3, vezes a função f de z. Então, a função f de z é 1 sobre z menos 1 ao quadrado, que multiplica z menos 3, tá? Então, aqui a gente consegue simplificar esse termo de cima com o termo de baixo, e a gente vai obter, né, 1 sobre z menos 1 ao quadrado. Então, substituindo esse ponto, né, 3, que o z está tendendo aqui, a gente obtém 1 sobre 3 menos 1 ao quadrado, ou seja, a gente tem 1 quarto. Tá? Então, esse é o resíduo de f no ponto 3. Bom, no caso do ponto z0 igual a 1, a gente tem um expoente quadrático, ou seja, é como se
o ponto z0 igual a 1, ele zerasse a função duas vezes, né? Tivesse uma multiplicidade 2 aí. Então, nesse caso, a gente vai ter que utilizar a segunda fórmula, né? Que é a que contém uma derivada, porque a gente tem um polo que tem ordem maior do que 1. Então, nesse caso, a gente vai calcular o seguinte. O resíduo de f no ponto 1 vai ser igual a 1 sobre n menos 1 fatorial, só que o n agora é 2, então a gente vai ter 1 fatorial, que é o próprio 1. Limite de z tendendo a 1 da derivada. Essa derivada ela vai ter ordem n menos 1, ou seja, vai ter ordem 1, é uma primeira derivada. Então a gente vai ter d dz, que multiplica z menos z0 elevado a n, que é 2, e o z0 aqui é 1, né? Vezes a função. Então, a função é 1 sobre z menos 1 ao quadrado, vezes z menos 3, tá? Então, mais uma vez, antes da gente fazer a derivada dessa função, a gente simplifica esse termo que está dentro, né? Então, a gente tem o z menos 1 ao quadrado em cima e embaixo, a gente simplifica, e aí a derivada que a gente vai ter resultante vai ser a derivada, né, de 1 sobre z menos 3. Então, calculando essa derivada aí, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter menos 1 sobre z menos 3 elevado ao quadrado, tá? Então, feito isso, a gente tem o limite de z tendendo a 1 de menos 1 sobre z menos 3 ao quadrado. Então, substituindo 1 aí na função, a gente vai obter menos 1 sobre menos 2 elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter que o resíduo de f no ponto 1 é igual a menos 1 quarto, tá? Então, pelo teorema aí do resíduo, né, a gente consegue encontrar quem é essa integral de f de z dz. Então, a gente tem que a integral, né, de f de z dz sobre a curva gama vai ser igual a 2πi vezes o somatório dos resíduos. Um resíduo vale 1 quarto, o outro resíduo vale menos 1 quarto. Ou seja, a gente obtém que essa integral é nula, que foi a mesma coisa que a gente obteve na aula anterior, só que na aula anterior a gente fez esse cálculo utilizando a série de Loran. Então, a gente pode ver que são formas de calcular equivalentes e a gente pode utilizar a que for mais conveniente. Nesse segundo exemplo, a gente quer calcular a integral da função e elevado a z sobre z ao quadrado, que multiplica z ao quadrado mais 1. O gama, nesse caso, vai ser uma curva que contém os pontos z igual a i e z igual a menos i. Uma coisa que a gente pode observar de primeiro aí nessa função no integrando é que essa função ela tem três singularidades isoladas, né? Então, a gente tem z igual a zero, que está associado a esse termo aqui, z ao quadrado, e a gente tem o z igual a i e z igual a menos i, que está associado a esse termo aqui, z ao quadrado mais 1. Então, como a curva gama contém apenas dois desses três pontos singulares, então na hora que a gente for calcular essa integral e utilizar o teorema do resíduo, a gente vai levar em consideração apenas os pontos i e menos i, tá? Então, a integral, né, ela vai ser dada aí por 2πi, somatório desses dois resíduos. Então, vamos calcular aqui quem são esses resíduos, né? A gente vai ter primeiro o resíduo de f no ponto i, tá? Então, resíduo de f no ponto i, como que a gente sabe quem é a ordem, né, desse polo? Então, se a gente for ver, a gente consegue reescrever esse z ao quadrado mais 1 como sendo um produto. Então, esse produto multiplica a função z menos i e z mais i. Então, se a gente for ver, esse i, né, ele aparece aqui num termo de primeira ordem e ele vai ser um polo de ordem 1. De forma similar, o menos i, ele aparece nesse outro termo, z mais i. E aí, ele também vai ser um polo de ordem 1. Então, nos dois casos que a gente precisa calcular o resíduo, nós temos polos de ordem 1. Então, a gente vai utilizar aquela primeira fórmula que a gente não tem a derivada dentro do limite, né? Então, a gente vai ter aqui que o resíduo de f no ponto i vai ser igual a limite de z tendendo a i de z menos i, que multiplica a função f. Então, vamos escrever a função f com esse termo z ao quadrado mais 1 expandido como produto. Então, a gente vai ter aqui e elevado a z sobre z ao quadrado, que multiplica z menos i, z mais i. Tá? Então, a gente pode ver aqui que o z menos i vai simplificar com o termo no denominador
E aí a gente vai obter a função dentro do limite, né? E elevado a z sobre z ao quadrado, que multiplica z mais i. Então, substituindo o ponto i, a gente vai obter que esse resíduo vale menos e elevado a i sobre 2i. Tá? Então, encontramos um resíduo. O segundo resíduo, nós temos aqui o resíduo de f no ponto menos i. E aí, calculando o limite, nós temos limite de z tendendo a menos i de z mais i, que multiplica a função. Então, vai ficar e elevado a z, z ao quadrado, z menos i, z mais i. E aí, esse z mais i pode simplificar com esse z mais i do denominador. Feito isso, se a gente aplicar aí o limite menos i, a gente vai obter aqui e elevado a menos i sobre 2i. Tá? Então, nós obtemos os dois resíduos necessários. Então, a integral aqui que a gente quer calcular, que é da função e elevado a z sobre z ao quadrado mais 1, vai ser igual a 2πi vezes o resíduo de f no ponto i mais o resíduo de f no ponto menos i. Então, substituindo esses valores aqui, a gente vai ter 2πi, que multiplica menos e elevado a i sobre 2i, mais e elevado a menos i sobre 2i. Então, se a gente colocar esse sinal em evidência aqui, o menos, e a gente colocar no mesmo denominador esses caras, a gente vai ter aqui menos 2πi, que multiplica e elevado a i, menos e elevado a menos i sobre 2i. Então, esse cara aqui é o seno. É o seno de quem? Seno de 1. Então, a gente conclui que o valor dessa integral aqui é menos 2πi seno de 1. Então, o segundo caso de cálculo de resíduo sem a série de Loran é esse aqui. A gente tem uma função f, que ela é escrita como um quociente de funções. Então, a gente diz que f de z é igual a p de z sobre um q de z. Essas funções p e q, elas são funções analíticas num dado ponto z0, que no caso é o ponto que a gente quer calcular o resíduo, né? Então, a gente tem as seguintes condições, que além delas serem analíticas no ponto z0, o p no ponto z0 é diferente de zero, o q de z0 é igual a zero, ou seja, o q de z0 está no denominador, então a gente teria uma singularidade, né? E a derivada de q no ponto z0 tem que ser diferente de zero. Então, se a função f ela satisfaz essas três condições e, além disso, ela pode ser escrita como um quociente desse tipo, então a gente calcula o resíduo de f em z0 como sendo p no ponto z0 sobre a derivada de q no ponto z0, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, seja γ o contorno do retângulo definido pelos vértices z igual a 1 menos π, z igual a 1 mais 3π, z igual a menos 1 menos π e z igual a menos 1 mais 3π. Calcule a integral de f de z dz, em que a função f é definida aí da seguinte forma: cosseno de z sobre e elevado a z menos 1. Então, primeiramente, a gente pode ver o seguinte, né, que o z igual a zero é uma singularidade dessa função, porque se a gente substitui ali e elevado a zero, vai dar 1, e a gente vai ter 1 menos 1 que vai zerar o denominador. Uma outra singularidade dessa função são os pontos do tipo 2kπi. Então, esse k ele é um número inteiro. Então, sempre que eu tiver 2kπi, com esse k variando aí de menos infinito a mais infinito, esses pontos vão zerar a função e elevado a z. Tá? Então, a gente tem aqui do lado o gráfico, né, do retângulo, na verdade a curva γ, que é o retângulo, e aí a gente pode ver que o ponto z igual a zero, que é uma singularidade, ele está contido aqui na origem. Já os pontos da forma 2kπi, se a gente variar esse k, né, por exemplo, a gente teria menos 2πi, que estaria fora, 0, que estaria dentro, mas a gente já colocou porque é uma singularidade, 2πi, que também está dentro, porque o 2πi ele fica sobre o eixo imaginário, e aí ele fica antes do 3π. Mas aí, se a gente for aumentando esse número ou diminuindo, quando ele é negativo, a gente pode ver que não faz parte aí dessa curva, tá? Então, no final das contas, as duas singularidades que nós temos considerando essa curva são z0 igual a zero e z1 igual a 2πi, tá bom? Então, a gente vai calcular os resíduos para esses dois pontos e depois a gente utiliza o teorema do resíduo para calcular a integral.
Nós podemos observar que a função f ela é um quociente, né? De uma função p de z em cima, que é o cosseno de z, e uma função q de z embaixo, que é o e elevado a z menos 1. Então, a gente tem que verificar se essas funções satisfazem as hipóteses para a gente poder utilizar o segundo caso, né? De cálculo do resíduo. Então, as hipóteses são o p no ponto z0, ele tem que ser diferente de zero. O Q no ponto Z0, ele tem que ser nulo. Então, isso a gente já verificou, né? Que no ponto 0 e no ponto 2πi, esse denominador aqui vai zerar. E a derivada da função Q no ponto Z0, ela tem que ser diferente de zero. Então, primeiro a gente precisa verificar isso. Então, se a gente pegar aqui, então vamos lá, o P. O P, se a gente substituir no ponto 0, a gente tem cosseno de zero. Cosseno de zero é igual a 1. Se a gente tem o P no segundo ponto de singularidade, que é o 2πi, a gente vai ter aqui o cosseno de 2π, que vai ser o cosseno de 2πi, na verdade, que vai ser igual ao próprio cosseno de 2πi, mas não é um valor que anula esse cosseno, tá? E aí, se a gente pega aqui a função q de z e a gente deriva ela, a gente vai obter e elevado a z, tá? Então, se a gente calcular o q' de z aqui no ponto 0, a gente vai ter a função 1. Se a gente substitui no Q' o 2πi, a gente vai ter o e elevado a 2πi, que é igual a 1 também. Ou seja, a função Q', ela não se anula nesses dois pontos aí de singularidade da função f, tá? Então, feito isso, a função f ela satisfaz as condições para o caso 2 de cálculo do resíduo, e aí a gente calcula quem são os resíduos. Então, o resíduo de f no ponto 0 vai ser igual a cosseno de z sobre a derivada de q, que a gente viu aqui, que é e elevado a z, no ponto z igual a 0. Então, a gente vai ter cosseno de 0 sobre e elevado a 0. Cosseno de 0 é 1, e elevado a 0 é 1. Então, a gente tem que o resíduo vai ser 1 também. E o resíduo de f no ponto 2πi vai ser igual a cosseno de 2πi sobre e elevado a 2πi. E aí a gente tem que o e elevado a 2πi é 1, então o resíduo vai ser cosseno de 2πi, certo? Então, pelo teorema do resíduo, a gente vai ter que a integral de f de z dz ao longo da curva gama vai ser igual a 2πi, que multiplica a soma desses resíduos. Então, vai ficar 1 mais cosseno de πi. Então, esse aqui é o valor da integral que a gente está procurando. Então, para finalizar, eu deixo para vocês entregarem os seguintes exercícios, para vocês calcularem o resíduo da função f de z igual a 1 sobre z à quarta mais 1. Então, são todos os resíduos que essa função possui. Calcule a integral curvilínea de f de z igual a 1 sobre z seno de z ao longo de uma curva de Jordan que contém o ponto z0 igual a 0. Beleza? Então, vejo vocês na próxima aula.